mediante a exposição. Então, Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 23, eu quero fazer a leitura do texto sagrado e depois eu quero fazer a exposição. Eu quero chamar a sua atenção, porque nessa noite Deus tem algo muito especial a tratar em nossos corações, tá bom? Só uma pista, a carta de Paulo aos Gálatas fica no Novo Testamento, tá ok? Você vai encontrar lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Abra lá, por favor. É muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para você conferir aquilo que vai ser ensinado, tá bom? Então, após a leitura, mantenha aberta, que eu quero fazer uma exposição e algumas aplicações para as nossas vidas diante dessa carta, a carta de Paulo. Amém? Tudo ok? Acompanhe comigo a leitura da Escritura, verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, nós dependemos de Ti, Pai, para entender o texto, Pai. Eu me dobro diante de Ti, Pai, pedindo por discernimento, por sabedoria. Ajuda-me a ser fiel às sagradas letras, ó Deus. E que o Espírito Santo nesse momento possa iluminar nossa mente para entendermos a revelação da Tua palavra. E que o Senhor venha de encontro a cada coração nessa noite, através da mensagem do Senhor, Pai. Ó Deus, nós dependemos de Ti e nos submetemos à Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas. Vocês sabem que Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? O apóstolo São Paulo. Ele que escreveu, e os estudiosos dizem que essa foi a primeira carta que ele escreveu para os cristãos da Galácia. Essa carta ele escreveu no ano 50 depois de Cristo. E quem foram os destinatários? Foram os cristãos da Galácia do Sul. Existe um debate sobre a Galácia do Norte, a Galácia do Sul, mas muitas provas apontam para os cristãos da Galácia do Sul. O que aconteceu? A questão é o seguinte, que Paulo e Barnabé, quando viajaram, fizeram a sua viagem missionária, eles plantaram várias igrejas na região da Galácia do Sul. E qual é o teor dessa carta? Qual é o propósito? O propósito dessa carta é auxiliar os cristãos da Galácia a resistir os falsos mestres que pregavam que só eram salvos quem acrescentava a sua fé em Cristo ao mérito humano da obediência à lei. Eu já te explico. Sabe qual é o problema? Que Paulo, quando ele plantou essas igrejas, ele ensinou, segundo o Evangelho de Jesus, que nós somos salvos pela fé. E pela fé somente. Aí esses falsos mestres, chamados judaizantes, saíram de Jerusalém, foram para a Galácia do Sul, tentando deturpar o Evangelho de Paulo. E qual era o teor dessa deturpação? É o mesmo teor de hoje. Eles diziam o seguinte, não, Paulo ensinou que nós somos salvos pela fé. Não, não é bem assim. Nós somos salvos pela fé, mais as obras. O problema é a concessão. O problema dos falsos mestres, que eles ensinavam que a fé não era suficiente e que eles tinham que cumprir as obras da lei de Moisés.
Eles tentavam estabelecer essa ponte para chegar até Deus, sendo que Paulo já tinha ensinado que a única ponte que nos leva a Deus é a fé em Jesus. A obra da lei não nos leva a Deus, a nossa caridade não nos leva a Deus, a nossa ética não nos leva a Deus, o nosso conhecimento intelectual não nos promove a conhecer a Deus. O que nos leva a ter relacionamento com Deus e a receber o perdão de Deus é a fé somente, só a fé em Cristo Jesus. Então esse era o evangelho de Paulo, mas os falsos mestres estavam deturpando esse evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus, defendido pelo apóstolo São Paulo. E esse era o problema que os falsos mestres ensinavam, que virou pauta de uma reunião. O concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, depois que Paulo enviou essa carta à correção, houve esse grande concílio de Jerusalém. E Lucas, o médico, o doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele escreveu assim, olha só, Atos capítulo 15, ele escreveu assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos. Ensinavam o quê? Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. O que é a circuncisão? A circuncisão, em Gênesis capítulo 17, foi um pacto que Deus fez com Abraão. E qual era esse pacto na prática? Abraão, ele tinha que circuncidar todos os meninos que nasciam até o 8º dia. Então era uma marca que fazia na genitália do guri, do piá. Aquela marca era o pacto da aliança de Deus com o povo de Israel. Qual era o problema dos falsos mestres? Eles estavam dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, você não é salvo só pela fé em Cristo, vocês precisam ser circuncidados para serem salvos. Então é a fé mais a circuncisão. Gente, essa carta é tão relevante, porque até hoje isso é um problema. As pessoas não entenderam que a fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação, mas as pessoas, elas têm a seguinte mentalidade humanista: eu tenho que fazer por merecer. Então eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir um ritual religioso, eu tenho que cumprir um dogma religioso, eu tenho que flagelar o meu corpo, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer, porque na final de contas eu preciso ter uma parcela de mérito. Isso não é bíblico. Todo mérito está concentrado em Jesus. Ele que morreu na cruz por todos nós. E quando nós confiamos naquilo que Ele fez por nós, isso acontece algo sobrenatural em nossos corações, chamado conversão, a salvação das nossas almas. O grande problema é que essas obras não têm o poder de resolver o maior problema do ser humano, que chama-se pecado. Não consegue. As obras da lei, as obras de caridade, as obras da ética não são suficientes para resolver o nosso problema. Tudo isso é bolo de lama sendo oferecido para Deus degustar. E Deus está dizendo, está sujo. Isso que tu fazes não é suficiente para resolver o seu problema. Então, gente, a carta de Paulo, ela trabalha com isso. Agora, a carta de Paulo, quando você lê em casa, tem 6 capítulos. Você pode dividi-la em 3 blocos. Por exemplo, capítulo 1 e 2 fala da defesa do apostolado de Paulo, porque Paulo estava sendo denegrido pelos falsos mestres. Capítulos 3 e 4 fala da defesa do evangelho, Paulo defendendo o evangelho de Cristo. E capítulos 5 e 6 fala da defesa da ética cristã. Qual é a ética que nós cristãos precisamos ter nesse mundo? E qual é a obra do Espírito Santo? De que maneira o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, provocando em nós as mesmas qualidades que está em Cristo Jesus. É interessante que o Dr. Michael Tenney, que foi um estudioso do Novo Testamento, ele disse que se Paulo não tivesse escrito esta carta aos Gálatas, o cristianismo teria se tornado uma seita judaica. Se Paulo não tivesse escrito essa carta à correção para corrigir a fé dos Gálatas, o cristianismo seria mais uma seita do judaísmo, como a Cabala, que é uma seita do judaísmo, e tantas outras vertentes do judaísmo. Mas daí o cristianismo, ele se destaca dizendo o seguinte, olha, nós somos salvos pela fé
em Jesus. Em Jesus. Pois bem, Gálatas capítulo 3, o que a gente já viu até aqui? Gálatas capítulo 3, de 1 a 5, falamos sobre a insensatez dos Gálatas. Paulo, ele fica muito bravo com os cristãos da Galácia, dizendo assim, como vocês foram insensatos, vocês trocaram o evangelho de Jesus por um outro evangelho que não é verdadeiro. E Paulo, gente, ele fica tão chateado, que a partir do verso 6 ele fala assim, se nós, ou se um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho do qual eu já anunciei, que seja anátema. A palavra anátema no grego é maldição. Sabe o que Paulo está dizendo? Se eu como apóstolo pregar um outro evangelho, ou se um anjo do céu descer de maneira sobrenatural e anunciar um outro evangelho, isso é maldição na vida de vocês. Não é bênção. Então cuidado. O evangelho verdadeiro, genuíno, é o evangelho ensinado por Jesus, que foi defendido e exposto por Paulo. No versos de 6 a 14, nós vimos a experiência de Abraão, que Abraão, ele teve um encontro com Deus. Deus o encontrou em Gênesis 12, Deus o converteu, o convocou e o enviou para uma outra terra. E verso 15 a 22, nós falamos sobre a lei de Deus e a promessa de Deus. E dentro do verso 15 e 22, nós vimos que a lei não pode revogar a promessa, a lei não é maior do que a promessa, a lei não é contrária à promessa. E hoje, gente, eu quero ver com vocês, verso 23 a 29, o papel da lei na vida do cristão. Tudo bem, já que a lei de Moisés não salva, qual é o papel da lei de Moisés na vida do cristão? Qual é o papel da lei na salvação do cristão? É isso que a gente vai ver. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque eu preciso explicar esses versículos aqui, tá ok? Tá comigo? Amém? Olha o verso 23 na sua Bíblia. Paulo ele continua argumentando assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Que fé é essa? Mas antes que viesse a fé, essa é a fé salvadora. A fé que Abraão teve. Abraão, ele creu em Deus. Abraão, ele não precisou praticar várias obras para merecer a salvação. Ele simplesmente, quando ele ouviu aquela voz, o convocando, ele creu em Deus. E ele foi convertido. Ele diz aqui também que estávamos sob a tutela da lei. Algumas traduções dizem assim, sob a custódia da lei, sobre a vigilância da lei, e nela estávamos encerrados. Qual é a questão da lei? A lei nos colocou uma vigilância sobre nós. A lei, gente, ela aponta o nosso pecado. A lei, ela nos revela o padrão da santidade de Deus e ela revela as nossas imperfeições. Quando nós somos confrontados com a lei, Paulo está dizendo aqui que nós estávamos sob a vigilância da lei. E nós não sabíamos o que fazer. Mas quando veio a fé, quando nós passamos a crer em uma pessoa melhor do que nós, aí houve salvação. Interessante, presta atenção. Esse termo no grego, sob tutela, significa sob custódia, guardado em prisão. Essa palavra significa proteger com guardas militares. Quando aplicada a uma cidade, era usada tanto no sentido de manter o inimigo fora, como de guardar os habitantes dentro, para não fugirem ou deserdarem. A lei nos mantinha na prisão, confinados e prisioneiros. A lei mostra o homem exatamente como ele caiu, acusando e condenando. A lei não tem nenhum poder para tirar esse homem da prisão, nem para lhe dar vida. A única esperança do pecador é surgir alguém para libertá-lo da prisão. Foi isso que Cristo fez. Então, gente, a lei de Moisés nos enquadrava. A lei de Moisés nos colocava sob custódia. A lei de Moisés dizia assim para mim e para você: você é um pecador, você é defeituoso, e você não tem capacidade de cumprir isso aqui. No entanto, você está sob custódia, você está sob vigilância. Mas olha só o que Paulo continua falando no verso 24. De maneira que a lei se tornou nosso aio, ou guardião, para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados pela fé. Essa palavra guardião, alguns tradutores traduziram como aio, tutor, guia, pedagogo. De tal maneira que essa palavra no grego é paidagogos, que significa literalmente tutor, guardião. Então a lei, gente, ela estava nos guiando a alguém. A lei, ela estava nos ensinando e nos conduzindo para ter um encontro com uma pessoa. Por exemplo, o teólogo Risby, ele acrescenta que em várias famílias romanas e gregas, os escravos mais bem educados levavam e buscavam as crianças na escola e cuidavam delas durante o dia. Alguns também participavam da educação das crianças, protegendo e proibindo e por vezes disciplinando. Naquela época, na sociedade grega e romana, existiam esses escravos, que eles eram bem educados. E eram esses escravos que cuidavam das crianças, dos seus senhores. E eles tinham a função de conduzi-los e discipliná-los. Esses escravos era tipo a governanta da casa. Era a governanta severa que colocava os piá nos trilhos. Os pais ficavam trabalhando e esses escravos ficavam ali, conduzindo as crianças. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, a lei de Moisés, ela foi esse aio, esse tutor, que antes estava nos disciplinando, que antes nós estávamos sob custódia, mas a lei estava nos conduzindo a uma pessoa perfeita, que é Jesus. Porque a Bíblia diz que o único que cumpriu a lei de maneira perfeita foi Jesus. Nem Moisés, que foi o receptor e o legislador, cumpriu perfeitamente. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem ninguém. Jesus foi o único que cumpriu todas as exigências da lei de maneira perfeita. E essa lei que nos disciplina, essa lei que nos conduz, nos conduz a essa pessoa perfeita que é Jesus. Por isso que o verso 24 diz assim, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que é justificação, gente? Justificação é uma palavra jurídica que Paulo usou naquela época, que significa o seguinte, todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus são declarados justos, são inocentados. A culpa é removida e esse réu passa a ser absolvido. Justificação significa o seguinte, que o castigo da lei que estava sobre nós, que estava sobre os nossos ombros, foi arrancado de nós e foi colocado numa outra pessoa perfeita. Uma outra pessoa perfeita cumpriu a penalidade da lei que estava contra nós. Essa pessoa é Jesus. Aí o que Jesus fez? Quando ele sofreu o castigo da lei que estava sobre nós, que foi cravado nele na cruz, o que ele colocou na nossa conta? O perdão de Deus, a salvação, a reconciliação com Deus. Isso significa ser justificado pela fé, somente pela fé. É ser declarado justo. No tribunal de Deus, nós fomos declarados justos, não porque temos méritos, não porque somos bonzinhos, é porque alguém melhor do que nós morreu e cumpriu a lei por nós. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora olha o verso 25, ele continua argumentando, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao guardião. Agora nós recebemos a fé, a capacidade de crer nesse Jesus que morreu por nós. É interessante que os estudiosos da Bíblia de Genebra, eles escreveram assim, Paulo não quis dizer que os cristãos não estão obrigados a seguir as exigências morais da lei, porém, que a condenação da lei não mais nos impede de herdarmos as bênçãos da aliança. Quais são essas bênçãos da aliança? É aquela aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12. Quando Deus falou assim para Abraão, Abraão, através de você, muitas famílias serão abençoadas. Muitas pessoas serão abençoadas. Essa bênção de Abraão é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós entendemos a moralidade da lei. Nós entendemos a exigência da lei, mas precisamos entender
que Jesus nos deu a fé confiando nele, porque ele morreu no nosso lugar. Olha o verso 26, ele diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo, se revestiram. Tem muita coisa importante aqui que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, todos vocês são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Que tanto judeus como não judeus, judeus e gentios, todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu explicar para você uma diferença. Todas as pessoas no mundo que já existiram são criaturas, são fruto da criação de Deus. Agora, ser filho de Deus, ser filho espiritual de Deus, é só aqueles que colocaram a sua fé em Jesus. Essa é a diferença entre criatura e filiação. Todos somos criaturas de Deus, somos obras da criação de Deus. Agora, filho é diferente. Filho são todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo Jesus. E quando colocaram a sua fé em Cristo Jesus, foram adotados e aceitos por Deus. Essa é a diferença. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, todos vocês são filhos de Deus. Não só os judeus, mas todos os estrangeiros, todos aqueles que ouviram o Evangelho, são filhos de Deus. E ele diz assim, verso 27, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Não se trata do batismo na água, o qual não pode salvar. Paulo usou a palavra batizado de uma maneira metafórica para falar sobre ser imerso ou colocado em. Quando Cristo morreu na cruz por nós, nós fomos imersos nele. Jesus morreu na cruz como nosso substituto. E quando ele morreu na cruz como nosso substituto, nós fomos representados na morte dele lá na cruz. E nós fomos revestidos das qualidades de Cristo. Então, Paulo, sabe o que Paulo está dizendo, gente? Paulo, ele está tirando todo o preconceito dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam dizendo o seguinte, olha, vocês só serão aceitos por Deus se vocês cumprirem a lei. E Paulo falou, não, alguém cumpriu por nós, que foi Jesus. E Jesus fala que é para nós colocarmos a nossa fé nele. E essa fé, ela está acessível não só para o povo de Israel, mas para todas as nações que crerão em Jesus. Eu concordo, gente, com a palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele disse assim, abre aspas, não é o batismo com água que nos liga a Cristo, assim como não é a circuncisão que nos justifica. A fé interior garante a união com Cristo e o batismo exterior é a representação visível dessa união. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós somos unificados com esse Cristo. Então, por isso que nós fomos batizados e revestidos por Cristo. Aí no verso 27, no verso 28, ele diz assim, assim sendo... Olha que lindo. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não há diferença de nacionalidade, não há judeu e nem grego. Não há diferença social, não há escravo e nem liberto. Não há diferença de sexo, não há homem nem mulher. Não há barreiras, nem preconceitos de raça, de gênero ou condição social. Todos aqueles que creem em Cristo pertencem à mesma família e são igualmente aceitos por Deus. Pertencemos a Deus e uns aos outros. Os muros que nos separavam foram derrubados. Sabe o que é a maravilha do Evangelho, gente? O Evangelho, ele unifica todas as nacionalidades. Ela unifica todas as pessoas, todas as classes sociais. Porque qual era o preconceito dos falsos mestres? Não, vocês serão aceitos se praticarem as obras da lei. Paulo diz não. Todo judeu e grego, homem e mulher, rico e pobre, todos aqueles que crerem em Cristo, serão unidos a Cristo, e as muralhas cairão. Não há mais divisão. O Evangelho, ela é multirracial,
multirracial, é para todas as pessoas. Isso é tão sério, gente, que alguns judeus radicais, quando eles acordavam de manhã, olha que loucura, eles agradeciam a Deus diariamente por não serem gentios, isso é estrangeiro, por não serem mulheres e por não serem escravos. Olha que loucura. Ele agradecia a Deus. Olha, eu te agradeço, Senhor, por não ser um estrangeiro, por não ser uma mulher e por não ser um escravo. Eu te agradeço por ser um homem judeu. Olha que presunção. E Paulo está dizendo, não, todos aqueles que creem em Cristo são contemplados com a presença de Deus. São contemplados. Donald Guthrie, um teólogo, ele escreveu assim, em Cristo não há nem europeus, nem asiáticos, nem africanos, nem chineses, nem outros grupos raciais propriamente ditos. Em Cristo há um novo vínculo que transcende as barreiras da cor, da cultura e dos costumes. Fecha com aspas. É isso, gente. Não há diferença, não há distinção de pessoas quando as pessoas passam a acreditar em Jesus. E no verso 29, Paulo termina assim, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nem todos os filhos biológicos de Abraão são filhos de Deus. Nem todos. Nem todos os filhos biológicos de Abraão são filhos de Deus. Ou seja, os verdadeiros filhos espirituais de Abraão são os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus. Muitos cristãos não são filhos biológicos de Abraão, mas são filhos espirituais de Abraão porque acreditaram no descendente de Abraão, que é Jesus. E por isso Paulo fala que nós somos herdeiros dessa bênção abraâmica. Amém, gente? Pois bem, o que esse texto tem a ver com a gente? O que esse problema tem a ver com a gente? A aplicação, eu quero fazer uma aplicação aqui para a nossa espiritualidade. O que esse texto, o que a resolução desse problema tem a ver conosco. Eu quero aqui tirar desse texto 3 lições para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para a nossa vida. Guarde isso aqui, essas 3 lições nesse momento de aplicação. Número 1, eu quero apresentar para vocês o perigo da judaização da fé cristã, ou a judaicidade da fé cristã. Os falsos mestres estavam induzindo os cristãos da Galácia a se voltarem para as obras da lei. Isso era um retrocesso, era uma marcha ré, uma vez que o propósito da lei era manter o homem sob tutela, na prisão, para a liberdade da fé em Cristo Jesus. O grande problema é que hoje em dia as pessoas estão voltando para a lei de Moisés. E, gente, principalmente no Brasil. O Brasil tem um costume tão feio de imitar os outros. Eu acho isso tão feio, sabe, gente? O brasileiro, ele pouco vive de criação, ele vive muito de imitação. E um dos problemas do povo, da igreja evangélica brasileira, principalmente, agora eu vou falar do nosso arraial, que muitas igrejas estão voltando para o Antigo Testamento. Estão voltando para aquilo que foi abolido por Cristo. Por exemplo, tem muitos cristãos que estão também praticando a circuncisão. Sendo que Paulo está enfrentando isso em Gálatas. Dizendo, olha, não, vocês não precisam ser circuncidados. A fé em Cristo basta. Alguns insistem na dieta religiosa. Por exemplo, tem igrejas que falam assim, olha, você não pode comer tal culinária. Você não pode comer carne de porco. Você não pode comer essa carne, porque no Antigo Testamento proibia. Realmente, no Antigo Testamento havia uma proibição. Mas em Marcos 7,19, diz lá o comentário de Marcos que Jesus, ele considerou agora todos os alimentos puros. Não existe mais alimentos impuros. E 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala que tudo aquilo, todo alimento que é consagrado pela palavra e oração, passa a ser consagrado a Deus. Então, o problema da judaização da fé cristã é quando as pessoas voltam para o Antigo Testamento e colocam uma regra de dieta religiosa. Vocês não podem comer isso aqui. Tudo bem, a gente tem que se abster por problemas médicos, aí é um outro caso. Mas não por questões religiosas. As pessoas estão voltando
para aquilo que Paulo está condenando. Por exemplo, tem igrejas que estão observando de maneira rigorosa o calendário judaico. Tem igrejas, gente, que celebram a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, as festas religiosas dos judeus, sendo que nós gentios, nós não somos obrigados. O povo de Israel era obrigado, sim, mas nós gentios não somos obrigados. E muita igreja estão praticando isso, como se fosse uma regra de fé. Muitas igrejas estão usando utensílios do Antigo Testamento no culto. Tem igreja, gente, que tem a arca da aliança no culto. Tem igrejas que tem aquele castiçal. E aí vai. Utensílios que eram usados no templo de Jerusalém, as pessoas estão reproduzindo no seu culto e pensando que isso é mais espiritual, porque está mais conectado com Deus. E tem a arca da aliança, o pessoal entra dentro da igreja com a arca da aliança. Gente, tudo isso foi abolido. Nós não precisamos disso. Vestimentas sacerdotais, muitos pastores usando quipá, usando aquela roupa sacerdotal, sabe? Dos sacerdotes, aquele peitoral do sacerdote. Gente, tudo isso foi abolido. Basta ler a carta aos Hebreus. E em São Paulo tem até um templo de Salomão. Tem até um templo de Salomão para celebrar essa judaicidade da fé cristã. Isso é uma lição para a gente. É um retrocesso voltar para isso. É um retrocesso voltar para esses rudimentos. Olha só que Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, falando dos seus conterrâneos. Olha que Paulo escreveu: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, não adianta nada essa parafernália religiosa, porque mesmo assim eles não são salvos. Ele continua: porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui está o problema. Tem muita gente que é sincera. Tem muita gente que tem zelo, mas está totalmente enganada. É isso que Paulo está dizendo: olha, o meu povo é zeloso, mas eles não têm entendimento. Eles não entenderam biblicamente a obra de Cristo. E no verso 3 ele diz assim: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. A lei não salva ninguém. E os judeus pensavam isso. A lei, ela nos conduz a Cristo, mas a lei, ela não nos salva. E aí, qual é o problema de hoje? Muitas pessoas estão voltando para a lei, deixando a obra de Cristo na cruz e voltando para a lei, sabe para quê? Para serem salvos e aceitos por Deus. Estão retrocedendo. Cuidado. Gente, aplicação. Quando a gente tenta dar um jeitinho para Deus, quando a gente tenta praticar rituais religiosos, na tentativa de receber o perdão de Deus, ou de ser aceito por Deus, isso é um retrocesso espiritual. É um retrocesso. Então não adianta nada chicotear o corpo, esfolar o joelho. Não adianta nada machucar a sua carne na tentativa de receber uma graça de Deus, porque todo sofrimento, toda mutilação, Jesus já fez na cruz por nós. Nós não temos mérito nisso. O que Jesus pede de nós é confiarmos naquilo que Ele fez por nós. Que Ele fez por nós. Então não adianta nada eu me abster de alimentos, não adianta nada eu usar roupas sacerdotais, nada disso chama a atenção de Deus. O que mexe no coração de Deus, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e quando nós confiamos naquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Então cuidado com o perigo da judaicidade da fé cristã. Não precisamos disso. Não precisamos dessas parafernálias que caducaram, que foram cumpridas em Jesus. Segunda lição, o privilégio de ser filho de Deus. E eu destaco 2 pontos. A lei é o guardião do homem
até conduzi-lo a Cristo. Eu expliquei para você, a lei, ela nos conduz a Jesus. A lei, ela mostra a nossa incapacidade. Por causa dos nossos pecados, nós não conseguimos cumprir a lei. Não conseguimos. Mas daí a lei nos aponta Jesus, que cumpriu na cruz a lei por nós. Mas o segundo ponto, a fé em Cristo nos faz filhos de Deus. A fé em Cristo. É por isso, gente, que em João, capítulo 1, verso 12, o apóstolo João escreveu assim, olha que lindo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma pessoa só passa a ser filho de Deus quando ele crê em Jesus e recebe a Jesus. Quando ele se entrega a Jesus, recebendo e confessando que Jesus é o único e suficiente Salvador. Confessando que Cristo é o único que cumpriu a lei por nós. Diz a Bíblia que quando nós cremos e recebemos, nós nascemos de novo. Nós nascemos do alto, nascemos do Espírito, nascemos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. De criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Está fazendo sentido? Gente, isso aqui é tão importante. Só é filho de Deus quem crê em Jesus e quem o recebeu. Quem o recebeu. Nós somos batizados em Cristo. O que acontece? Quando nós cremos em Jesus e nós o recebemos, nós somos batizados em Cristo. Esse batismo, gente, não é com água, não. Esse batismo significa batismo com o Espírito Santo. E deixa eu te explicar, porque aqui a gente diverge dos nossos irmãos pentecostais. Os nossos irmãos pentecostais, eles acreditam o seguinte, que hoje você crê em Jesus e só numa outra oportunidade você recebe o Espírito Santo. Então, receber o Espírito Santo é uma segunda bênção. E a evidência de receber o Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Nós não cremos nisso. Para nós, ser batizado em Cristo, batizado no Espírito Santo, é a primeira bênção. Quando nós cremos em Jesus e recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Aí o Espírito Santo nos regenera, mudando a nossa disposição, abrindo os nossos olhos para enxergar quem é Jesus. Aí o Espírito Santo, ele nos coloca num corpo místico. Esse corpo místico é a igreja de Jesus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 12, 13, Paulo escreveu assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, todos nós. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você está entendendo? Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos batizados em Cristo. Na linguagem paulina, é o momento que nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem morar em nós, nos regenerando e abrindo os nossos olhos para contemplar quem é Jesus. É a primeira bênção. Não a segunda bênção, é a primeira bênção. E aí, esse é o privilégio, gente, de ser filho de Deus. É ser morada do Espírito Santo. É ser terreno do Espírito Santo. É pertencer a Cristo através da pessoa do Espírito Santo. Não por questões de merecimento, mas por causa do amor de Deus que foi derramado sobre nós. E nós fomos selados. Esse batismo com o Espírito, esse batismo de Cristo, é o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo escreveu assim, presta atenção. Ele diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, gente, é uma marca, é a marca de Deus na nossa alma. E olha a dinâmica. Depois que vocês ouviram o evangelho, e vocês creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Então todo filho de Deus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele passa a ser selado pelo Espírito Santo, e tudo isso significa ser batizado em Cristo. Agora,
nós pertencemos a Jesus. Amém, gente? Gente, isso é privilégio. Porque reconhecemos que não somos merecedores. Não somos merecedores. Mas por graça e misericórdia, Deus aprove acrescentar em nós o seu Espírito. E se há alguma coisa boa que há em nós, gente, é o Espírito Santo, e não nós. É o Espírito Santo que nos batiza, que nos acrescenta na igreja e que nos mostra quem é Jesus. Terceira e última aplicação, a participação na herança de Deus. 2 pontos eu destaco. A fé em Cristo elimina todas as distinções e preconceitos. Por isso que não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há liberto, não há rico, não há pobre, não há doutor, não há analfabeto. Todos aqueles que creem em Cristo são de Cristo. Todos. As barreiras são eliminadas. Gente, a igreja é um lugar tão fenomenal em que todos comungam da mesma fé. Doutores e analfabetos, pobres e milionários, brancos e negros, sulistas e nordestinos, todos comungam da mesma fé em Cristo Jesus. O Evangelho, gente, nos unifica de tal maneira que não há motivo para separação. Não há motivo. Essa é a herança de Abraão. Abraão, várias nações serão abençoadas através de ti. Abraão, através de você, eu vou formar uma grande nação. Essa nação vai ser uma luz entre os povos, mas através de você, outras etnias, outras tribos, outras línguas serão alcançadas e muitos conhecerão a minha glória. A minha glória. A fé em Cristo elimina, gente, todas as distinções e preconceito. É por isso que não existe esse negócio, igreja de rico, igreja de pobre, igreja de branco, igreja de negro. Não deve existir isso. Jamais, jamais. A igreja é o local em que as pessoas têm algo em comum, a fé em Cristo. E isso nos unifica. Coisa terrível foi essa última eleição que teve, né? Pensa uma coisa do inferno. Pensa na quantidade de igreja, gente, foi rachada. Porque um votou no outro, outro votou no outro e brigaram por causa de política. Sendo que na nossa vida existe algo mais sublime do que o bolsonarismo e o lulismo. Algo muito mais sublime que nos unifica. E as pessoas brigando. Gente, tem gente que chegou a divorciar por causa de política. Tem famílias que foram rachadas por causa de política. Como se isso fosse resolver a vida de muita gente. Muita gente deixou a sua fé por causa de ideologia política. E se racharam. Se racharam. Sendo que a fé cristã, ela nos unifica. As nossas diferenças ideológicas, as nossas diferenças raciais ou sociais são unificados debaixo da fé cristã. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide, que é a fé em Cristo. A fé em Cristo. É por isso, essa é a herança que nós recebemos. Como filhos de Deus, a salvação, somos de Cristo. Pertencemos a Jesus, somos discípulos, somos seguidores de Jesus. E esse é o maior projeto de vida que podemos ter. A fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa. Agora, tá bom, somos herdeiros, o que a gente recebeu então? Aí, permita-me ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 fala do problema da humanidade, o que nós éramos e o que Deus nos deu. Efésios capítulo 2, Paulo escreveu assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós,
Todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha a herança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém, gente? Olha quem nós éramos. E por causa da riqueza do amor de Deus, Ele nos deu uma herança imutável, inigualável, que é a salvação e a comunhão com Ele. Essa é a herança que nós recebemos. Olha só que Pedro escreveu sobre essa herança, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Pedro falou assim, ele escreveu assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Sabe o que Pedro está dizendo? Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus. Essa é a maior herança que nós recebemos.